Uma das vilãs da inflação, a energia elétrica está mais cara. O aumento extra nas tarifas foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica por causa do risco de desequilíbrio nas contas das operadoras. Para funcionar 24 horas, esta padaria tem várias geladeiras, câmaras frigoríficas e mais de 20 fornos. Mesmo com tantos equipamentos, o consumo de energia caiu nos últimos 2 meses. Só que a conta subiu em média 30% e ajudou a encolher a margem de lucro. Se você repassar todos os custos que você tem dia a dia, você fica praticamente inviável para o consumidor. Então a gente vai repassando conforme vai passando o tempo e alguns a gente consegue segurar, outros simplesmente impossível. E hoje, as tarifas de energia elétrica subiram em média 23% no país. Os consumidores podem esperar ainda pelo menos mais um reajuste nas tarifas de energia elétrica em 2015. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica ainda vai autorizar o reajuste ordinário, aquele que é feito uma vez por ano. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país de fevereiro, só vai ser divulgado na sexta-feira. Mas na prévia, a conta de luz já aparece como a vilã do mês. A estimativa dos economistas é que o país encerre 2015 com a inflação de 7,47%, a maior em 11 anos. A inflação ela é medida por 356 itens. Então, na média, ela é de 7% a 8%, mas a dona de casa acha que não, que ela está gastando 30%, 40%, e essa é a realidade, é a verdade, porque vários produtos estão subindo muito. Na previsão do mercado financeiro, 2015 também deve terminar com aumento na taxa básica de juros e com retração econômica. E apesar da expectativa de que o saldo comercial feche o ano positivo em 5 bilhões de dólares, em fevereiro a balança registrou o pior resultado para o mês desde 1980. Na coleção de dados negativos, a população se prepara ainda para o desemprego. Valquíria é operadora de caixa e tem medo das demissões. Tenho. Corte de funcionários, gastos, assim, eu tenho. Vila, esse é o grande desafio, Como reduzir a inflação e aumentar a atividade econômica? Sim. Uma das fórmulas é aumentar a taxa básica de juros, mas aí a atividade reduz. Reduz, tem de lembrar que a Dilma II está administrando o desastre da Dilma I. Quer dizer, a herança maldita que ela está recebendo é dela própria. Quem pariu o Mateus está embalando o Mateus, que é ela. Portanto, isso significa incompetência. Nós, durante 4 anos, falamos isso aqui, que era um desastre a gestão econômica. E está se revelando um verdadeiro desastre. O ano passado, 2014, crescimento zero ou negativo, porque as contas não estão fechadas. E esse ano, menos 0,5% ou menos 1% tal. E o ano que vem, crescimento zero. Portanto, haja desastre econômico. Por outro lado, a grande gestora, que entendia tudo de Minas e Energia, porque ela tinha sido ministra, tinha um laptop que fazia todas as contas, destruiu o setor elétrico. Destruiu, com o absurdo de abaixar as contas da forma como fez para abaixar o valor das contas de luz, não teve um planejamento de investimento, em suma. O Brasil só não tem apagão porque está tendo recessão econômica. Porque se estivesse crescendo 2%, 3% ao ano, não teria energia suficiente. Portanto, isso é incompetência. Terceiro, a inflação disparou. Quando é falado que a dona de casa percebe que não é o 8% anual, é muito mais, porque, claro, que os bens que ela consome não são aqueles totais que são no cálculo da inflação, isso é evidente. É uma situação extremamente preocupante, Nós não podemos chegar a uma inflação de 2 dígitos. A maior parte das pessoas hoje no Brasil não se lembram, mas quem viveu antes do Plano Real, antes de 1994, sabe que é uma inflação de 2 dígitos mensais que nós chegamos a ter. Chegamos a ter inflação anual que passou de 1.300% ao ano. Olha a loucura, isso nós estamos falando em 1990 e tal. Portanto, é uma situação grave, um desastre econômico. As contas públicas estão estouradas, os investidores, ninguém confia, o capital estrangeiro, idem. Em suma, nós estamos vivendo o pior momento econômico desse século XXI, desses 15 anos do século XXI. Agora, vamos ver se a presidente consegue consertar o que ela fez de errado, porque ela não pode imputar, evidentemente, ao antecessor do Lula. Aí já é demais, ninguém é idiota, O Emilson Nunes Costa aqui, Ayrton, esse desequilíbrio é devido mais ao uso das termoelétricas ou daquela desastrada medida provisória que visava reduzir a conta de luz? Olha, pessoal, a redução da conta de luz, ela fez com que as pessoas pagassem menos durante o período, mas os preços não foram afetados por isso. No mercado, em função da redução das contas, os preços não caíram. Agora, com o aumento, os preços vão subir.
Então, esse é um paradoxo que nós vivemos sempre, quando há um benefício para uma categoria. Por exemplo, quando o diesel estava lá sendo subsidiado, os caminhoneiros tinham um diesel barato. Quando o diesel agora volta para o preço que o mercado exige, os caminhoneiros não querem pagar o diesel. Veja, essas são as complexidades de uma política que não tem uma matriz que a organize. Na verdade, essas coisas tinham que ter sido pensadas antes. Os estímulos para o setor elétrico, depois as restrições, isso levou à descapitalização de todos aqueles que investiram no setor elétrico. Então, essa política de desacertos, será que ela vai ser consertada? De que forma? Com que equipe? Nós estamos na mão de rentistas, nós estamos na mão do capital especulativo, nós estamos na mão dos banqueiros para fazer a reforma da nossa economia. Eles são o carrasco de uma economia. Isso são os piores que tem para isso. Porque, veja, se fosse alguém ligado à produção que estivesse conduzindo a nossa política, e no caso é esse ministro que foi agora escolhido pela Dilma, ou imposto a ela, esse é dos bancos, é dos rentistas, que ganham sem trabalhar, ganham da exploração do dinheiro. Nós precisamos ter gente do setor produtivo nessas áreas, para que a produção seja incrementada nesse país, com investimentos, não com juros estratosféricos que dificultam você de comprar e dificultam o fabricante de poder fabricar, porque ele não tem verba para poder fabricar. Então, essas coisas que eu não estou entendendo, eu acho que do jeito que está, a coisa, sem um grande pacto nacional, não vai ser possível sair. Você pode ver a lista com a taxa de reajuste de cada uma das distribuidoras de energia elétrica no nosso portal de notícias, cmais.com.br/jornalismo. Ô, Vila, eu tive a impressão de que você estava orando aí na hora que eu acho que o Ailton estava falando. Por que isso, hein? Eu acho que a gente precisa orar para a situação. Não inspirado pela minha fala. A minha fala não desperta emoções a esse ponto. Você está preocupado. Não, a gente tem de orar, porque o que estão fazendo com o Brasil, eu acho que nem se os 200 milhões orassem ia tirar a gente do buraco. A irresponsabilidade governamental chegou a um ponto nunca visto na história desse país. Nós temos um governo paralisado que não sabe o que fazer, uma economia... situação gravíssima, crise política, crise ética, um governo que tem 2 meses parece que acabou. Então, nós temos de rezar aos céus, falar igual o Castro Alves, lá na célebre passagem, ó Deus, onde estás que não respondes? E Deus não está respondendo. Mas o Antônio aqui pelo WhatsApp está falando, Vila se esquece, aqui de São Paulo, o Antônio, Vila se esquece que 77% do trabalhador brasileiro tem carteira assinada. É que houve uma melhoria nos últimos... Olha, espera um pouquinho, onde está o Bolsa Família? Nesses 77%. Sabe quantas famílias estão cadastradas e recebem o benefício? 13 milhões e meio. Se você dizer que tem 2 adultos nessa família, vamos dizer, então nós estamos falando de 27 milhões. Eu quero saber se eles estão nessa estatística. Eles não estão.